Olá, pessoal! Eu vou falar um pouquinho sobre uma metodologia ativa, então conhecida como Flipped Classroom, ou sala de aula invertida. Ele é um método bastante inovador de ensino e ele consiste, então, numa sala de aula invertida, um pouquinho diferente da sala de aula tradicional como a gente conhece, com o professor como o principal ator, digamos assim, desse processo. Nessa sala de aula invertida, os papéis invertem um pouquinho. Nós então temos um aluno que ele vai atrás desse conteúdo antes da aula, ou seja, ele estuda já aquele conteúdo previamente, através de videoaulas, através da leitura de vários textos, através de jogos e diferentes outras formas, né, de ensino. E ele estuda previamente então esse conteúdo e na sala de aula é que se dá apenas a troca ou a socialização daquilo que foi visto. Então, nós não temos o professor como o foco, né, da aprendizagem, o detentor do conhecimento. Não, aqui, na verdade, o professor faz muito mais o papel, então, de mediador, né, do conhecimento. Ele traz o papel dele está mais, então, no sentido de sanar as dúvidas que houverem sobre aquele determinado conteúdo. Ele vai trazer alguns exemplos, propostas, enfim, vai, na verdade, socializar juntamente com o aluno aquilo que o próprio aluno aprendeu, aquilo que o próprio aluno conseguiu ir atrás sobre um determinado conteúdo. Então, mais uma vez, a gente tem um método aqui onde o aluno é o protagonista, né? Como seria o ideal, digamos assim, de sala de aula, né? Que nós temos visto também de acordo com a nova BNCC, né, como um aluno como protagonista. Bom, esse tipo de método ele tem várias vantagens, né? A primeira delas é o aluno como o precursor do conhecimento, como protagonista, como a gente falou. A gente já sabe bem que nesse tipo de método, quando o aluno, né, vai atrás, ele sempre aprende mais, né, muito mais do que da forma tradicional, onde só o professor passa os seus conhecimentos, enfim. Então, esse método ele tem essa vantagem. A segunda vantagem dele é que o aluno pode aprender no seu próprio tempo, ou seja, ele vai consumir esse conteúdo antes da aula em casa, né, quando der aquele tempinho no ônibus, enfim, ele vai conseguir se adaptar de diversas formas. E a última vantagem é essa socialização também na sala de aula, né? Onde ele vai tirar suas dúvidas juntamente com o professor, vai trocar os seus conhecimentos com os colegas, né? E dentro dessa sala de aula também, nesse dia proposto para socialização, o tempo é curto, né? Menor do que um tempo habitual que a gente teria em sala de aula. Mas é um tempo que deve ser bem aproveitado, por isso todos devem tirar as suas dúvidas, né, relatar aquilo que conseguiram fazer, enfim, vai ser uma forma bem diferente, bem interativa de formar, então, novos conhecimentos. Essa é uma metodologia bastante prática, não exige grandes esforços, né? Claro que um ambiente virtual de aprendizagem também ajudaria nesse processo todo, mas é possível adaptar isso para dentro da nossa realidade das escolas, né? Nas escolas públicas como a gente conhece. Quando a gente já pede para um aluno estudar previamente um determinado assunto, um determinado tema e trazer para a aula aquilo que ele já estudou, a gente já consegue aí fazer uma sala de aula invertida bem bacana e onde haverão muitas trocas aí de conhecimentos, tá ok?